Vamos à segunda parte agora, que eu falei com vocês, que nós leríamos também 1 Coríntios 7, do versículo 17 ao 24. E vamos desfazer o equívoco, a interpretação equivocada, que está levando muita gente a viver em servidão e não ter paz na vida, por causa desse equívoco, que tem mais de 100 anos. Com certeza tem mais do que 100 anos. Vamos ao versículo 15 e 16, depois a gente começa a desfazer o equívoco, dando um exemplo prático, né? E aí lendo do 17 ao 24, vocês vão entender qual foi o equívoco. Diz assim o versículo 15: Todavia, se o descrente separar-se, o descrente aqui é o desobediente, é o enganador, é o falso, né? Ele fingiu ser crente espiritual e enganou você. Ela fingiu ser crente espiritual, enganou você. Depois não quis mais, foi embora, né? Pediu o divórcio, forçou o divórcio, conseguiu o divórcio. Já está casado com outra, já está casada com outra, já tem filhos e tem uma vida totalmente outra e não está nem aí para você. Muito bem. Então, essa pessoa te enganou. Já está indo para o segundo casamento. Eu tenho um colega de profissão, já sou aposentado, que já está na 8ª mulher. E ele diz na roda, na nossa roda, quando a gente se encontra uma vez por ano, que o erro é das mulheres, ele não tem erro. Ele é um cara legal, é um cara bacana, as mulheres é que ele só escolhe mulher complicada. Não é? Então, continuando. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Não é? Muito bem. Agora eu vou para um exemplo prático. Você, então, que está assistindo esse vídeo, você foi criado no Evangelho. Você foi criada no Evangelho, né? Você aprendeu a Bíblia, você aprendeu que é dando que se recebe, você aprendeu a amar o próximo, você sempre se manteve atento e obediente à palavra, sempre, a tua vida toda. Um belo dia, você conheceu dentro da igreja uma pessoa que você disse, oh, é de Deus. Finalmente Deus atendeu os meus pedidos, as minhas orações. E você se uniu a um crente carnal. Mas pastor, ele ou ela, ele não é carnal. Eu conheci dentro da igreja, líder da juventude, tocava teclado, bateria, guitarra, gaita, harpa, cara cheio de dons e talentos. Como que é um crente carnal? Eu já expliquei a vocês aqui o que é um crente carnal. É um crente que aparentemente é um crente espiritual, mas ele não obedece à palavra de Deus. Então você conheceu essa pessoa e se enamorou dela e chegou a agradecer a Deus a bênção que ele lhe deu. E começaram a namorar, ficaram noivos, e um ano e meio se casaram. E com menos de 2 anos de casamento, ele foi embora. Ele não obedeceu à palavra de Deus. Ele ou ela. Então a mulher hoje está abandonando, está largando o marido,
está pegando os filhos, vai embora e casa com outro. Então ela largou tudo, foi embora, né? Não obedeceu a palavra, lá no versículo 11. O que diz o versículo 11? Diz assim, ó: mas se o fizer, quer dizer, se separar, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, se essa pessoa que foi embora fosse obediente a Deus, ele não procuraria outra pessoa e estaria numa igreja, estaria lendo a palavra, orando, buscando entender o que aconteceu e procurando se reconciliar com você, né? Mas ele não fez isso. Ele sempre foi um crente carnal, ou um carnal dentro da igreja. Ele nunca foi convertido a Jesus. Ele nunca se converteu à palavra que muda a vida da gente, a palavra que vem de Jesus. Ele nunca se converteu. E aí, você que sempre obedeceu a palavra, que sempre foi fiel a Deus, que está orando pedindo para ele voltar, mas ele já tem outra família, ele já tem filhos com outra família, ele já tem outra vida, já está há alguns anos já em outra vida, se esqueceu de você, e você continua orando para ele voltar. Ele não volta. Aí eu falei no outro vídeo, você vai orar a Deus pedindo para ele morrer? Porque a Bíblia diz que você só pode se casar quando aquele que foi embora morrer. E aí você se casa com outro, pode se casar com outro, desde que seja obediente a Deus. Muito bem, e aí você, que sempre foi obediente a Deus, você está numa situação que Deus lhe designou, né? Deus designou você ficar nessa situação. Aí que está o equívoco. Deus não designou essa situação para você. E te libertou no versículo 15. Agora é que vem a interpretação errada. Versículo 17 ao 24. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Aí dizem para você, Deus designou que você fique separada, fique em oração, fique esperando Deus converter o teu marido ou converter a tua esposa que foi embora, que pediu o divórcio de você. Ela vai largar os filhos, a família, a vida, tudo vai voltar para você. Deus designou isso para você, conforme o chamado dele. Não é isso. Esse versículo 17 não tem nada a ver com o versículo 15. Vamos continuar lendo. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Deus designou a pessoa a ser circuncisa e chamou a pessoa circuncisa. Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Deus designou a pessoa a ser incircuncisa e chamou a pessoa incircuncisa. Continue sendo incircunciso. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Deus designou você ser escravo e chamou você escravo, não tem problema nenhum, continue sendo escravo. Deus designou você patrão, senhor de escravos, continue sendo senhor de escravos. É isso que ele está dizendo quando ele fala, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Deus designou você empresário e chamou você empresário, continue sendo empresário. Não é porque a pessoa foi embora, lhe abandonou, que você vai deixar de ser empresário, né? Então, não tem nada a ver o versículo 17 ao 24 com o versículo 15. Né? Com o versículo 5.
porque no versículo 15, porque no versículo 15, o descrente, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Olha aí, ele foi embora, ele é o desobediente, ele é o adúltero, ele é o enganador, o mentiroso. Ele que vai embora, deixa ele embora. É o que está dizendo a palavra. Deus não designou você para ficar nessa situação, não pode casar de novo. Onde é que está escrito isso? Isso é a interpretação errada do versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Deus não designou você para ficar sozinha, abandonada, chorando, né? Esperando a pessoa morrer para você poder casar com outra. Não é isso. Deus não designou essa vida para você. Pelo contrário, Ele lhe deu liberdade no versículo 15. O mentiroso, o enganador, o desobediente, o descrente, o falso, foi embora, né? Te enganou o tempo todo, bancou o crente espiritual, e não era crente espiritual, era um crente carnal, ou era mesmo um carnal 100%, lobo vestido de ovelha, enganou você o tempo todo. Você está livre, o versículo 15 está livre, interpretação do versículo 17 de forma equivocada. Está fazendo você viver há 10, 15, 20 anos nessa situação. Não pode casar com ninguém e carrega essa cruz tremenda de injustiça, que você não fez injustiça com ninguém, foi o cônjuge que fez com você, e você ficar carregando essa cruz, quando o versículo 15, Deus libertou você. Se o descrente foi embora, deixa ele ir. Deixa ele ir. Sabe por quê? Porque você não está debaixo de servidão, você não é escrava dele, mas você está escrava dele, do que aconteceu, esperando ele voltar, escrava dele, ele por cima, você por baixo, há 15, 20, 25 anos. Por quê? Porque não entendeu essa passagem. Mas hoje, Deus está lhe dando visão. Deus abriu a minha mente e abriu a sua mente. Deus está lhe dando visão. Ele lhe libertou. Você não está debaixo de servidão desse cônjuge falso e mentiroso. Você está livre e você foi feito para viver em paz. Entenderam qual foi o equívoco? Deus não designou você ficar nessa situação, isso é interpretação errada. Mas que hoje essa interpretação equivocada foi desfeita na tua mente. E a interpretação correta, dada no versículo 15, te libertou, meu irmão, te libertou, minha irmã. Você pode casar sim. E olha, para você ter certeza que é de Deus, ore a Deus e pergunte se essa palavra está interpretada correta. O Espírito Santo vai lhe responder. Não sou eu que estou inventando nada, está na palavra de Deus, o equívoco foi desfeito e você agora é livre. Ainda estamos a 2 anos e 4 meses do arrebatamento. Vejam lá o vídeo Janela do Arrebatamento, que vocês vão entender. Ainda tem 2 anos e 4 meses. Deus ainda pode lhe dar um cônjuge, um homem ou uma mulher de Deus, obediente a Ele. Você pode casar de novo sim, mas agora não casa mais com descrente, com desobediente, com falso, com mentiroso, com enganador. Não. Pergunta a Deus antes de tomar a decisão. Não precisa botar roupa decotada, não precisa atrativo nenhum para atrair. Você vai atrair lobo. Deus tem ovelha para você. Então obedeça a Deus, louva a Deus, trabalha na igreja, anuncia o Evangelho, ajuda as pessoas, ajuda os pobres, os órfãos, faça o bem. Deus coloca na sua frente
o seu novo cônjuge. Amém? Glórias a Deus, um grande abraço, comemore a sua vitória, porque o equívoco da informação foi desfeito na sua mente e você é livre em Deus para falar com Ele e Ele vai te dar o novo cônjuge que vai ser companheiro, amigo, obediente a Deus, leal a você, leal a Deus, amigo das pessoas, das crianças. Confie. Grande vitória no nome de Jesus. Já começa a comemorar a sua nova vida. Sai dessa servidão. Deus não fez você para servidão, versículo 15 de 1 Coríntios 7, e fez você para viver em paz. E até hoje você tem vivido um tormento por causa desse equívoco. Mas hoje você está livre em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.